boa tarde. Mais uma vez estamos no nosso curso de Química Quântica 1, Quântica Avançada 1, do programa de pós-graduação em Química da UFAM, nossa nona aula, e hoje nós vamos falar sobre um assunto, é um assunto conhecido da área de quântica. Vamos falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg e vamos fazer um resumão do que nós vimos até agora naquilo que os livros chamam de os postulados da mecânica quântica, que na verdade é um resumo de todas as bases que nós vimos até hoje, e a partir daqui em diante nós vamos começar a ver aplicações disso tudo que nós já temos visto e entendido até esse momento. Então hoje vamos fechar com o princípio da incerteza e vamos ver os postulados que vocês vão ver que vocês já viram, com exceção de um, todos os outros vocês já viram, e o último vocês vão ver um pouco mais adiante também. Ok? Muito bem. Então vamos começar com o princípio da incerteza. Eu já vou entrar direto, sem muitas delongas, já definindo o princípio da incerteza. O princípio da incerteza diz que é impossível especificar simultaneamente e com a precisão que se quiser o momento e a posição de uma partícula. Claro que isso aqui é uma definição baseada somente em momento e posição, mas essa definição ela é bem mais abrangente do que isso. Você não pode especificar simultaneamente com a precisão que você quiser dos pares, de observáveis que não comutam. Então não é só momento e posição, tem outras pares de observáveis que são incapazes, que não permitem, na verdade, que nós saibamos com a precisão os valores das duas simultaneamente. Ou você tem uma com grande precisão e a outra sem precisão nenhuma, ou vice-versa. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg, ele é, pelo menos na maioria dos livros, escrito, definido da maneira como vocês estão vendo aí em tela. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Muito bem. Como a gente vive num mundo, vamos dizer, não quântico, ou no mundo macroscópico, vamos dizer assim, porque todo mundo, o mundo em si, a sua base é quântica, mas vamos dizer assim que no mundo dos grandes corpos, nós não temos um limite, nós não temos um limite teórico para a precisão, quando nós queremos conhecer grandezas observáveis, e, por exemplo, quando você tem posição e momento, no mundo macroscópico você pode obter posição, momento, com uma precisão enorme. Então, você quer saber a posição de alguma coisa, em termos de distância, você pode pegar uma trena com uma graduação pequena, com uma precisão não muito boa, mas você pode aumentar a precisão, por exemplo. Se você pegar um aparelho com algumas facilidades do ponto de vista eletrônico, você pode ter um micrômetro ou coisa semelhante aí do gênero, um paquímetro, e você pode encontrar valores com grande precisão em termos de medida, em termos de dimensões. Então nós podemos encontrar, sim, em termos de limites na verdade quase que sem fronteiras, com precisão que a gente requer para corpos dentro da grandeza macroscópica. No entanto, gente, quando a gente está falando do mundo quântico, nós estamos falando daquele mundo de partículas muito pequenas, e nesse mundo quântico você não pode medir qualquer propriedade de uma determinada partícula sem interagir com outra, basicamente. Então, se eu quero, por exemplo, iluminar um elétron a partir de um fóton, dependendo do sistema, é claro, em que esse elétron se encontra, por exemplo, se for um sistema atômico e eu tiver um fóton com uma frequência acima daquele limiar em termos de trabalho, eu posso até, inclusive, ao tentar iluminar o elétron, eu retirar esse elétron do átomo. Então não tem como, dentro do mundo quântico, nas dimensões quânticas, dimensões atômicas ali, você tentar fazer uma medida de uma determinada propriedade sem que essa medida, esse sistema de medição, ele interaja de alguma forma com o sistema observado. Então você vai dizer o seguinte, que quando você tenta medir algo, um observável dentro das dimensões quânticas, essa medida ela vai introduzir uma incerteza que ela é inevitável.
Por quê? Porque, em geral, você está mexendo com coisas, por exemplo, átomos, elétrons ou qualquer coisa assim, em que a própria medida, o ato de medir, ele não está isolado daquilo que está sendo medido. Então você nunca vai conseguir, de certa maneira, medir exatamente todas as propriedades do sistema em estudo, e dependendo de observáveis, que são, a gente chama de pares complementares, você não vai poder obter precisão das medidas entre esses dois pares. Ou você vai ter um e não vai ter outro, né, em termos de precisão. E alguém pode dizer assim, não, mas eu posso construir um aparelho e esse aparelho pode me dar essa medida com a precisão que eu requero. Mas aqui a questão não é um problema de aparato experimental, né? Não é um problema de um sistema de medida, é algo que está inerente à própria natureza, algo que está dentro da própria natureza quântica, é o termo do princípio da incerteza. Ok? Dito isso daí, vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão de medir uma determinada observável com uma certa precisão, né? Então é impossível essa medição com 100% de certeza, né, com a precisão que se requer, por um problema bem interessante, né? Vamos pensar o seguinte, vamos tentar pensar num sistema em que eu quero medir a posição de um elétron. Para eu medir a posição do elétron, assim, eu teria que ver esse elétron. Os nossos sentidos, basicamente, são sentidos em que você interage, do ponto de vista da grandeza macroscópica, de uma forma quase que separada do objeto observado. Mas se eu quero ver um elétron, eu tenho que inserir luz, eu tenho que iluminar aquele elétron para que a luz que é refletida eu possa ver, talvez usando um microscópio, qualquer outro aparelho assim. Mas vamos considerar esse sistema bem simples, né? Então você tem um elétron e você quer ver esse elétron. Para isso você vai ter que iluminar esse elétron. Vamos dizer que eu tenho um microscópio capaz de ver esse elétron iluminado, mas para iluminar o elétron eu tenho que incidir uma luz aqui. Vamos dizer que eu estou incidindo um fóton, um único fóton, para iluminar esse elétron. Isso aqui é antes da colisão. E o que vai acontecer aí? Se eu for tentar medir a posição desse elétron, essa posição desse elétron, de alguma forma, né, ao ser medida, ele vai interagir com essa radiação que está sendo incidida sobre ele. Então, para eu determinar essa posição especificamente, eu não posso usar qualquer comprimento de onda aqui. Para eu iluminar alguma coisa, de alguma forma, esse comprimento de onda tem que ser um pouco menor, um pouco mais curto, se é que a gente pode dizer assim, que o comprimento de onda do elétron. Lembrando que o elétron também ele exibe aquela dualidade onda-partícula. Então eu não posso colocar qualquer comprimento de onda. Se eu colocar um comprimento muito grande, eu não vou conseguir iluminar o elétron com a precisão que eu queira. Muito bem, então eu jogo aqui um comprimento de onda curto, eu consigo iluminar o elétron, mas aqui eu tenho um problema. Se o comprimento de onda é curto, então a frequência de onda é alta, né? E nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma transferência de energia do fóton para o elétron. Então, o elétron que eu queria localizá-lo nessa posição, quando o fóton colide com ele para iluminá-lo, na verdade, o fóton transfere momento e esse elétron ele sai daquela posição. Ou seja, a única maneira que eu teria de ver esse elétron seria colocar um comprimento de onda curto, para poder, de alguma forma, ver a posição. Mas quando eu faço isso, para medir a posição do elétron, eu interajo com o próprio elétron, e nesse sentido a posição não pode ser conhecida. Se eu quisesse manter, de alguma forma, esse elétron parado aqui, eu teria que colocar um comprimento de onda muito, muito largo. Mas aí o que vai acontecer? Eu até poderia manter o elétron no lugar, mas eu não conseguiria ver basicamente a questão do seu momento. Então, caso eu queira manter o momento determinado, eu não tenho como medir sua posição. Porque nesse caso eu vou ter que usar uma luz que com comprimento de onda um pouco mais longo, e aí vai ser de baixíssima energia, o elétron vai continuar aqui parado, mas eu não vou conseguir vê-lo. Ou seja, se eu determinar a posição, eu não tenho momento. Se eu mantiver o momento, eu não tenho a posição. Então, nesse sentido, é como se fosse quase um jogo
de gato e rato, de alguma forma, toda vez que você tenta perseguir o rato, né, esse rato não fica parado, ele corre. Se o rato para, o gato para também, e fica os dois sempre tentando procurar. Então, se eu tentar delimitar de maneira muito visual, vamos dizer, a posição do elétron, se eu quero mantê-lo dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou ter que jogar um comprimento de onda muito, muito longo, mas aí eu não saberia dizer se o elétron está indo para a direita ou para a esquerda. Eu perderia aqui, no caso, o momento. Se eu tentar manter aqui o elétron, com um momento muito definido, quando eu jogo comprimento de onda curto, eu não consigo ver esse elétron porque ele não vai estar mais no lugar onde deveria estar. Ou seja, gente, quando a gente fala princípio da incerteza, a gente está falando, na verdade, da impossibilidade da medição com uma acuracidade que se pretende ter. Né? Então, há um limite fundamental para o que nós podemos saber sobre o comportamento das partículas quânticas. O princípio da incerteza, ele insere essa incerteza dentro da própria matéria, ou seja, você não vai poder saber tudo sobre a matéria com a acuracidade, com a precisão que se requer. Não dá para saber. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. É quase que dizendo assim, olha, você não vai conseguir saber tudo. A própria natureza da matéria te impede a isso. E esse princípio ele simplesmente vai então inserir um limite para a quantidade de conhecimento que nós podemos ter acerca de um sistema quântico do ponto de vista global. Entender um sistema quântico ou tentar delimitá-lo ou caracterizá-lo, para algumas observáveis, eu farei às custas de outras observáveis. Então, esse princípio ele vai inserir essa imprecisão, essa incerteza, ao descrever o comportamento de um sistema quântico. Ok? Então, é esse sentido aqui. Mas deixa eu colocar de uma maneira um pouco mais matemática. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um feixe aqui de partículas, vamos pensar que seja elétrons. Lembrando lá das nossas primeiras aulas, o elétron, ao passar por um experimento de dupla fenda, ele também é onde ele gera aquele padrão de difração, aquele padrão de franjas aqui de difração. Esse padrão aqui nós chamamos de padrão de interferência. E esse elétron, ele tem uma energia dada ali por Planck, de hν. Também a gente sabe que ele pode ser uma onda por de Broglie. Então, lambda é h sobre p, onde p é o momento. E eu posso pensar na possibilidade de encontrar ou iluminar o elétron exatamente quando ele passa por uma dessas fendas. Eu quero localizar esse elétron está passando por uma dessas fendas, ou vamos chamar fenda 1 e fenda 2, mas a história é o seguinte, por onde o elétron está passando, quando ele é jogado nessa fenda aqui. Porque a partir do momento que ele é uma partícula, ou ele passa por uma fenda ou ele passa por outra. Daí não tem jeito. Mas o elétron também exibe um comportamento ondulatório. E a partir do momento que ele exibe esse comportamento ondulatório, você não tem como precisar por que fenda está passando. Porque você tem um fenômeno aqui ondulatório, tem um padrão de interferência. E esse padrão de interferência vai nos mostrar justamente esse caráter ondulatório da partícula. Então aqui você não tem como precisar a posição. Você pode até precisar o momento, mas não a posição. Mas quando você pensa como partícula, você pode até precisar a posição, mas você não tem como saber o do momento. É o que você tem aqui na própria equação de de Broglie. Quando você pensa em momentos, está pensando em massa, velocidade, isso aqui seria uma característica corpuscular, ou de partícula, ou de corpúsculo. E aqui o lambda é uma característica ondulatória, tem a ver com onda. Então, na equação de de Broglie, você tem justamente as duas características quando nós estamos pensando em elétrons. A energia desse elétron também, ele vai ter uma característica aqui de frequência. A frequência, a gente pode pensar até em momento não muito definido. E o H aqui como uma unidade fundamental, que a gente pode até pensar em termos corpusculares. Mas dito isso daí, então vamos ao seguinte, eu quero ver o elétron.
o elétron vai passar por uma dessas fendas, eu quero localizar o elétron, saber por que fenda ele está passando, e para isso eu vou iluminar, né? Eu vou jogar um feixe de luz depois que esse elétron passa aqui pela fenda, e eu vou saber exatamente se ele está passando pela fenda 1 ou pela fenda 2. Agora eu sei o seguinte, essa fenda aqui, esse período de dupla fenda, isso vai gerar um padrão de interferência. Meu problema é o seguinte, quando eu iluminar esse elétron aqui, o que vai acontecer em relação ao seu padrão de interferência? Olha, o elétron é uma coisa curiosa, né? Porque se você souber exatamente que ele está passando pela fenda 1, você está localizando ou fenda 1 ou fenda 2, ele passa a ser, do ponto de vista da sua medição, um fenômeno corpuscular. E aí, nesse caso, você destrói o padrão de interferência. Se você não tem como ver o elétron, né, ele vai sofrer um fenômeno de difração aqui e ele vai apresentar um padrão de interferência da sua característica, né, em termos de natureza ondulatória. Ou seja, se você consegue vê-lo como partícula, você não consegue vê-lo como onda. Mas se você consegue percebê-lo como onda, você não sabe por que fenda ele passou. Então veja que aqui eu já tenho uma incerteza associada ao meu sistema. Muito bem, mas vejam, o meu elétron ele é também uma onda, ele sofre aqui um padrão de interferência, temos aqui as nossas franjas, mas para que isso ocorra, essas fendas aqui, gente, eles não podem estar a qualquer distância, tá? Não vai ser 1 quilômetro, 1 metro, 2 centímetros, vai ter uma distância D, mas essa distância D ela não pode ser qualquer uma. Se eu estou pensando o elétron em termos ondulatórios, essa distância D entre as franjas tem que ser proporcional ao comprimento de onda do elétron, para que eu tenha justamente um padrão de difração. Mas para eu poder iluminar esse elétron aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar uma luz, vou chamar isso aqui de fóton, tá? Mas entendo aqui como uma luz. E esse fóton, ele tem que ter um comprimento de onda menor ou igual que essa distância. Como nós vimos no slide anterior, teria que ter um comprimento de onda curto para poder iluminar esse elétron. Mas aqui eu quero saber por que fenda o elétron está passando, então eu vou ter que jogar o comprimento de onda, em termos de luz ali, menor ou igual a essa distância D. Então, estou jogando aí, eu vou poder iluminar, vou poder localizar, mas lembrando, se eu consigo localizar o elétron, ele deixa de ser ondulatório. Se eu não localizo, ele está deslocalizado em termos aqui de difração, e ele passa a ser, então, em termos de observação de fenômeno, ele se comportar como uma onda. Muito bem, mas vejam, se o comprimento de onda da minha luz ele é menor ou igual que essa distância aqui entre as fendas, isso vai ter um probleminha. Por quê? Porque o meu comprimento de onda de luz, né, ele vai ser dado em termos de momento por isso daqui. Então, o momento da luz, né, lembrando aqui de Broglie, eu vou passar aqui o momento para o comprimento, inverter aqui. Então, o momento da luz aqui, em termos de fóton, né, seria o H sobre o lambda do fóton. Esse lambda aqui de fóton, nós sabemos, ele vai ter que ser menor ou igual a essa distância aqui. Estou chamando de luz, estou chamando de fóton, só para a gente facilitar a nossa vida. Tá? Então, o comprimento aqui, em termos de momento do fóton, ou o momento da luz seria H, comprimento do fóton. Esse fóton, lembrando esse comprimento aqui, proporcional a essa distância. Mas veja bem, o comprimento aqui da luz, ou do fóton, tanto faz aqui para nós, ele tem que ser menor ou igual a D. Ok, mas isso aqui nós já sabemos. Então, nesse sentido, quem vai ser esse comprimento aqui, esse momento aqui em relação a H sobre lambda do fóton? Se o lambda da luz é menor ou igual a D, então o momento dele é maior ou igual a HD. Lembrando assim que esse D aqui ele é proporcional ao comprimento de onda do elétron. Se ele é proporcional ao comprimento de onda do elétron, o momento do elétron é H sobre esse lambda. Só que esse lambda é proporcional a D. Como o comprimento de onda da luz é menor ou igual a D, então o momento da luz, H sobre lambda do fóton, é maior ou igual a H sobre D, que seria o momento, né,
do elétron, não igual, mas proporcional. Então veja, você tem aqui o momento do elétron, algo proporcional ao elétron, e aqui eu tenho o momento do fóton, e automaticamente eu estou vendo que o momento do fóton é maior ou igual ao momento do elétron. E isso vai gerar um probleminha para nós. Por quê? Porque se o momento do fóton é maior ou igual ao momento do elétron, quando eu tentar iluminar este elétron aqui, o fóton que vai colidir com ele vai ter um momento no mínimo igual, né? Mas em geral a gente considera que ele é maior, e ao chocar-se aqui ele vai deslocar esse elétron. Então na minha tentativa de tentar localizar o elétron, né, eu perco a sua posição. Eu tenho um momento definido, mas eu não tenho como precisar a sua posição. Então, a gente pode concluir assim, ao tentar localizar a posição do elétron, a própria medida embute uma incerteza no seu momento, uma vez que o momento do fóton é maior que o momento do elétron. Então, não tem como, eu não tenho como precisar a localização do elétron, não tenho como dizer se ele está na fenda 1 ou 2, porque ao fazê-lo, o ato de medir, a própria medida, o aparato experimental, ele interfere nessa medida. Então eu não tenho como saber essa posição. Claro, eu posso diminuir ali o momento do fóton, mas aí ao fazer isso daí, eu não sei direito qual vai ser esse momento. Eu posso até saber onde o elétron está ali, mas eu não tenho como vê-lo direito. Então eu fico com um problema, eu aumento o comprimento de onda, mas eu não tenho como precisar agora o quê? A posição do elétron. Por quê? Porque eu defino um momento que não interfira com o elétron, mas aí me impossibilita de localizá-lo. Tá? Então é impossível essa localização, como estamos falando agora, de posição e momento. Ok? Então, de certa forma, isso é justamente a ideia do princípio da incerteza, que Heisenberg ele escreve um artigo inicial sobre isso, ainda que nesse primeiro artigo ele não tenha definido exatamente as bases do seu próprio princípio, ele vai refinar isso anos depois, ele gostava de dar palestras, e ele chega à fórmula final em termos, né, a expressão final em termos de incerteza. Ok? Vamos adiante. Então, veja bem, se eu já sei que o momento do fóton é maior ou igual ao do momento do elétron, será impossível determinar a posição e o momento simultaneamente. É claro que aqui a figura não é das melhores, mas veja, se eu uso luz com comprimento de onda muito curto, o que isso vai me dar? Vai me dar uma medida muito acurada da posição, de certa forma, mas eu não tenho como precisar. Por quê? Porque a partir do momento que o fóton ele colide com o elétron, o momento do elétron ele simplesmente é retirado ali da posição, você não tem como saber exatamente qual é o momento, porque esse momento ele muda. Quando você usa uma luz com comprimento de onda longo, você vai ter uma medida acurada do momento, você sabe exatamente o momento, mas você não consegue ver o elétron. O elétron não está ali, você não tem como iluminá-lo, então você tem uma dificuldade inerente no ato da medida. Né? Então seria alguma coisa assim, com comprimento de onda curto, você até sabe onde está o elétron, mas você não sabe o seu momento, você não sabe se tem para a direita, para a esquerda, você não tem como saber isso daqui. Se você tem um comprimento de onda longo, o que você vai ter? Você vai focalizar o momento, né? Você não quer que o elétron, de certa forma, ele saia daquela posição, mas ao fazer isso daí, você não tem como saber exatamente em que lugar daquele espaço o elétron se encontra. Ou seja, eu deixo o momento acurado, eu perco a posição, eu quero manter a posição, mas o momento do elétron é modificado por causa do choque. E aí a gente pode mais ou menos ver isso aqui em termos de onda. Né? Se você tem aqui um grande momento, você tem uma pequena posição e vice-versa. Você não consegue fixar os dois ao mesmo tempo. Você tem uma medida imprecisa das duas simultaneamente. Conforme você aumenta a posição em termos de precisão, você diminui a precisão do momento em termos de medida e vice-versa. Então você não consegue
chegar a um valor preciso de ambas as observáveis. Ok? Muito bem. Vamos pensar o seguinte, né? Em aulas anteriores nós tínhamos usado uma função de onda de um sistema e que essa função de onda era descrita por dois estados individuais. Um seria um psi1, dado por A elevado a ikx, e um outro estado individual, psi2, dado por BE menos ikx. E nós vimos que esses dois estados particulares eles tinham momentos distintos, né, em termos de direção. Você tinha um px quando você tinha psi1, que seria mais kh barra, e menos kh barra quando você usava o psi2. A somatória dos dois, um estado completo, né, uma combinação linear dos dois estados, não nos dava a possibilidade de encontrar o momento linear. Só dá para eu saber o momento linear quando eu pensava no estado 1 e no estado 2. Mas nos dois casos, os dois dão o mesmo momento, mas direções o quê? Contrárias. Então, nesse sentido, a função de onda ela seria dada, de certa forma, né, por dois estados particulares, e esses dois estados particulares estavam, de certa forma, em uma superposição de estados. E eu poderia pensar o seguinte: se eu quisesse localizar a partícula que ela tivesse a função de onda descrita por uma combinação linear de dois estados particulares, esses dois que estão em tela, você poderia pensar o seguinte: olha, eu quero localizar perfeitamente a minha partícula aqui. Mas para eu localizar essa partícula aqui, você teria que ter uma função de onda que ela teria amplitude nula. Aqui amplitude é quando você tem aquela área embaixo da curva. Nesse caso, você vai ter uma microamplitude, alguma coisa assim, exceto aqui, ó, no ponto de posição da partícula. Mas essa função de onda, ela teria, no caso, amplitude nula, mas eu poderia o quê? Localizar perfeitamente essa partícula. Mas eu não teria como saber qual é o momento em que essa partícula ela está nessa posição apresentando. Tá? Então a posição, nesse caso, ela poderia ser definida por uma superposição de funções. Olha, aqui eu tenho um estado particular psi1, eu tenho um estado particular psi2. Toda vez que eu tenho um estado particular, se eu for aumentando o número de funções combinadas numa combinação linear que me traduz o estado maior, toda vez que eu superponho um estado sobre outro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma superposição, uma interferência construtiva, e eu vou cada vez o que? Afinando cada vez mais o tamanho, né, dessa banda, e de certa forma a amplitude vai ficando cada vez mais estreita. Então eu poderia pensar o seguinte: eu poderia localizar essa partícula se eu tivesse infinitos estados individuais que definiriam infinitos momentos diferentes superpostos entre si. E toda vez que eu superponho uma nova função de onda, eu tenho um pico em termos de amplitude cada vez mais estreito. Se eu colocar muitas funções de onda superpostas, eu vou descobrir a perfeita localização da minha partícula. Né? Então isso seria mais ou menos assim. Né? Aqui vamos pensar que o azul seria os espaços de momento, o vermelho os espaços de posição. Então, se você tem aqui, no caso, um aumento do momento, você tem uma diminuição do espaço de posição e vice-versa. Né? Então, se eu pego uma posição, seria esse vermelho aqui, né? Se eu tento colocar esse vermelho o mais estreito possível, eu perco a posição. Se eu tento ter a posição mais definida possível, eu perco o momento. Ou seja, se eu conseguir superpor várias funções de onda que descrevam estados particulares individuais que tenham cada um alto valor do operador posição, se eu colocar muitas, eu vou encontrar. Mas o problema é que eu vou ter que usar isso às custas de infinitos estados individuais, e cada estado individual vai ter um momento, né, específico para ele. Como é que eu posso ver isso de outra forma? Né? Seria mais ou menos aqui. Ó. As interferências construtivas e destrutivas elas vão afinando o pico.
Então, se você pensar aqui que cada uma dessas curvas que vocês estão vendo aqui seria um estado individual, se eu for aumentando o número de estados individuais na combinação linear que defina aquele estado total, eu vou ter sempre uma nova função de onda resultante cada vez o quê? Mais fina, mais estreita, com pico mais agudo. E é claro, né, se eu aumentar esse número de funções de onda superpostas, a minha precisão da localização da partícula vai ser cada vez maior. Mas, ao fazê-lo, eu tenho que aumentar o número de estados individuais. Cada estado individual tem um momento. Quando eu definir perfeitamente a posição da partícula, eu indefini perfeitamente os momentos que essa partícula poderia apresentar. Então, a imprecisão do momento ela vai aumentar à medida que a imprecisão da posição aumentar e vice-versa. Ok? Isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer em casa, não tem problema nenhum, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Vamos dizer que eu tenho essa função azul aqui maior, não sei se vocês conseguem ver direito aí no vídeo. Isso aqui seria a função cosseno de πx, e essa função aqui, mais em vermelho, quase rosa, vocês estão vendo aqui, seria a função cosseno de 2πx. Então vamos dizer que cosseno de πx e cosseno de 2πx sejam funções que descrevam estados individuais, né, de um determinado sistema maior, uma função de onda total maior, e claro, elas são autofunções do mesmo operador. Né? O que vai acontecer se eu fizer uma combinação linear delas? Então, eu vou somar aqui cosseno de πx mais cosseno de 2πx. Isso vai me dar essa onda aqui, ó, meio amarelada. Se vocês notarem, o pico dela já é um pouco mais alto, um pouquinho mais estreito em relação ao azul e ao rosa. E agora eu vou somar a essa função uma terceira função que também seria uma função que descreveria um terceiro estado individual. Então eu vou somar cosseno de πx mais cosseno de 2πx mais cosseno de 3πx. Isso já vai me dar essa curva aqui nesse verde mais claro, né? Seria essa daqui, ó. Vem. Eu já tenho o pico mais agudo, com uma amplitude um pouco mais estreita, e assim por diante. E eu tenho outra função que descreve outro estado particular, que seria 4πx, né? E aqui ele já tem um alto valor até diferente, 2 cosseno de 4πx, mas vou considerar que todos eles são autofunções, né, de um determinado operador. Quando eu faço isso, notem que eu já vou ter essa curva aqui, nesse verde, assim um pouquinho mais azulzinho, ó, que já vai ser um pico mais alto e mais estreito também, a amplitude. Né? Se você for começando a colocar muitas funções de onda, essa amplitude aqui, em termos de altura, vai aumentar, mas em termos de área, ela vai ficar cada vez mais estreita e vai chegar num ponto que eu vou poder precisar exatamente uma determinada posição com um pico que tem uma amplitude nula, mais uma área aqui, um termo em termos de posição muito bem definido. Para isso, eu vou ter que ter infinitas funções que descrevam infinitos estados particulares de uma função de onda total. Se eu fizer isso, se eu pensar que isso aqui seria em termos de posição, eu defino a posição, mas para isso eu vou ter que ter infinitas funções particulares que descrevam estados individuais, cada estado individual com momento. Ou seja, eu sei a posição, mas eu não sei em que momento, qual momento dessa partícula naquela posição. Por quê? Porque aquilo é uma combinação linear de infinitos estados individuais, cada um com momento. Se eu fizer o contrário, se eu pensar em momento, definir precisamente o momento, eu não vou saber em que posição a partícula está apresentando aquele determinado momento. Então é possível encontrar posição por superposição, mas ainda assim fica embutido essa incerteza. Eu não tenho como saber exatamente qual é a posição dessa partícula, tá? Em relação ao momento e vice-versa. Muito bem, vamos definir matematicamente o princípio da incerteza. Né? Então eu tenho duas funções. Né? Pegamos já sempre a nossa função
cujo estado total é a soma desses estados individuais. Então o estado total ele é formado por π1 e por π2, seria essas funções exponenciais a e elevado a ikx, b e elevado a menos ikx. Para cada uma delas eu tenho um momento. Aqui eu tenho um momento positivo, aqui eu tenho um momento negativo, ou seja, a minha partícula pode estar indo para a esquerda, pode estar indo para a direita. Eu não tenho como saber o momento real. Ou está uma hora para uma, outra para uma outra. E se tiver uma superposição de estados, simultaneamente o momento é direita e esquerda. Então a sua posição ela não pode ser definida, ela pode apenas nos dar indicação da direção em termos de momento. E nesse sentido nós temos uma incerteza, nós temos uma imprecisão em relação ao valor da observável posição, em relação ao valor da observável momento. E Heisenberg ele descreve isso pelo nosso famoso princípio da incerteza. E esse princípio da incerteza é dado por essa expressão aqui. Δp vezes Δq é maior ou igual a meio de H barra. Meio de H barra, o que quer dizer isso daí, né? Daqui a pouco vocês vão ter um trabalhinho para fazer. Gente, Δp e Δq são incertezas. Aqui eu tenho uma incerteza relacionada ao momento, que é paralelo ao eixo aqui Q, e aqui eu tenho uma incerteza relacionada à posição. Essa posição em relação a um eixo Q qualquer. Não estou colocando nem X, nem Y, nem Z, um eixo Q, para a gente pensar em qualquer tipo de eixo aqui. O fato é, se uma medida ela tem uma imprecisão, e essa imprecisão não pode ser retirada, quanto seria o produto dessas imprecisões? Será que eu poderia ter duas medidas cujas imprecisões fossem tão pequenas, que seria zero o produto entre elas? E aí o princípio de Heisenberg vai dizer que não é possível. O produto dessas incertezas será sempre maior ou igual à metade de H barra, H cortado. Lembrando que H cortado é H sobre 2π, né? E o H é uma grandeza na ordem de 10 a menos 34, dependendo de como você está definindo ali as suas medidas. Mas é uma coisa extremamente pequena. E aí você diz assim, mas beleza, né? O produto vai dar uma coisa pequena, mas lembre-se, isso aqui não é uma igualdade, isso aqui é uma desigualdade. O produto de duas coisas que embutem uma incerteza numa medida, no mínimo vai ser igual a meio de H barra. Isso aqui é um número muito pequeno. Ora, se eu tentar precisar uma delas, significa dizer que uma delas vai ser próximo de zero. Qualquer número próximo de zero, quando alguma coisa é dividida por um número muito pequeno próximo de zero, isso pode dar um número muito grande. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, o produto dessas incertezas, eles excluem basicamente a certeza de uma delas. Tá? Então, aqui a gente tem que pensar que é incerteza. Tá? Quer dizer o seguinte, se eu quero ter a certeza completa de uma medida, a sua imprecisão basicamente vai ter que ser o quê? Zero ou próximo de zero. Então, teria a certeza completa. E se eu tenho uma incerteza muito grande, esse número aqui, em termos de incerteza, seria o maior possível. Ok? Muito bem. O que isso vai nos dizer? Vai nos dizer que há um limite fundamental em termos de certeza para a minha medida. Então, a gente pode falar em termos de grau de certeza. O produto das incertezas ela não pode ser menor que a constante de Planck. Aqui é a constante de Planck modificada, H bar. Se nós então fizermos uma medida muito precisa, por exemplo, aqui, da posição, o ΔQ, se a medida é muito precisa, então a imprecisão aqui seria muito próximo de zero. Então, qualquer coisa aqui dividida por uma coisa muito próxima de zero vai te dar uma outra incerteza muito grande. Né? Então, o princípio da incerteza ele sempre será obedecido, porque, por menor que sejam essas incertezas, o produto delas sempre vai ser maior ou igual ao valor da constante de Planck, que é pequenininho. A gente teria que ter uma certeza, vamos dizer, quase zero para ambas as propriedades.
algo que o produto entre elas teria que ser algo menor que a metade da constante de Planck, que está lá na faixa de 10 elevado a menos 34. Então, você não tem como vencer esse princípio matemático. Nesse sentido, a gente diz o seguinte: toda vez que eu tiver duas variáveis ou duas observáveis complementares, eu não vou poder calcular o valor das duas observáveis complementares simultaneamente. Por quê? Porque vai haver uma imprecisão embutida na medida. Então, porque esse número aqui é pequeno demais e ele sempre vai favorecer o aparecimento dessas incertezas. Se eu aumentar o grau de certeza de uma observável, eu diminuo o grau de certeza da outra. Por quê? Porque eu tenho aqui uma desigualdade. Se um tentar ser zero, quando você tentar encontrar a precisão da outra, você vai ter uma imprecisão maior ainda. Tá? A gente diz, então, que há um limite fundamental para o que podemos saber com a devida precisão sobre o comportamento de partículas quânticas. É um limite. É um limite imposto a nós pela própria natureza das coisas. Esse universo foi criado com essa medida intrínseca, essa propriedade intrínseca. Não podemos saber todas as variáveis embutidas em todos os processos em nível quântico. Por quê? Porque nós temos incertezas inerentes às próprias medidas. Pode ser que elas em si mesmas elas existam em termos de precisão ontológica, mas a partir do momento que tentamos medi-las, elas nos mostram essa imprecisão inerente, principalmente com pares de observáveis complementares. Ou você sabe de uma, ou você sabe de outra com uma grande precisão. Ou você pode até saber das duas, mas a imprecisão entre elas será grande para ambas. Ok? Então nós nunca podemos ter, em termos de quântica, um grau de certeza absoluto entre dois pares de observáveis complementares. Não tem como saber. Ok? Então, em termos matemáticos, como a gente define? A gente define o seguinte, que as incertezas elas são definidas, olha bem, as incertezas são definidas certamente, precisamente. Cada incerteza, ΔP, ΔQ, aqui é o momento, aqui é a posição, é na verdade o desvio médio quadrático da propriedade em relação ao quadrado do seu valor médio. Então isso aqui na verdade é desvio médio quadrático, padrão geral. Aqui é a média dos momentos elevado ao quadrado menos o quadrado da média dos momentos, um valor aqui quadrático. Então esse aqui é o desvio médio quadrático em relação à medida de P e aqui em relação à medida de Q. Se você tiver vários momentos associados a estados individuais, você pode pegar esses vários momentos, fazer a média dos momentos ao quadrado, diminuir do quadrado da média dos momentos, tirar a raiz quadrada, e aí você vai ter a imprecisão do momento. A mesma coisa você vai ter a imprecisão da posição. Agora você pode dizer o seguinte, olha, eu fiz uma medida em que eu tive a certeza absoluta de uma posição. Ok, você teve uma certeza absoluta, então não há imprecisão em termos da posição. Se não há imprecisão, então a incerteza é zero. Você tem uma certeza absoluta. Mas se ΔQ é zero, olha o problema aqui. Esse Q é zero, então ele vai aqui para o outro lado. Qualquer coisa dividida por um número próximo de zero, um número que tende a zero, vai dar alguma coisa absurdamente grande. Então, quando eu tenho a precisão completa da posição, eu tenho a imprecisão completa do momento. Por quê? Porque o momento agora vai tender ao infinito. Então, quando uma das medidas tende à precisão completa, ou seja, a sua imprecisão tende a zero, a imprecisão da outra variável a complementar, ela vai tender ao infinito. Você só vai saber uma às custas da outra. Parece até uma coisa meio cruel, irônico. Mas nós não temos como medir com a mesma precisão variáveis complementares. Isso não é um problema técnico, isso não é um problema de aparato técnico, não é um problema
de que a nossa engenharia atual não permite construir alguma coisa. Isso é um problema interno, inerente à própria natureza da matéria, como ela se apresenta a nós. É como se dissessem assim para a gente: há um limite para o que vocês podem fazer ou podem saber, e vocês não vão ultrapassar esse limite. É basicamente isso, o princípio da incerteza. Ok? E aí, claro, sempre tenho deixado uns trabalhos, esse trabalho aqui é bem simples, ele é gostoso. Eu gostaria que vocês deduzissem essa expressão aqui, o ΔP, ΔQ é maior ou igual a metade de H barra. Isso aqui é basicamente a continuação daquele terceiro slide, que eu comecei a falar sobre a onda sendo iluminada passando por uma fenda, um elétron passando por uma fenda. Então, é deduzir a expressão do princípio da incerteza a partir da difração da luz por uma determinada fenda, isso daqui com uma abertura ΔX. Ok? Então, é relativamente simples. Vocês vão descobrir da onde que vem o meio de H bar. Tem aqui uma relação trigonométrica. Você vai ter que pensar em termos de fóton, E igual a HNi. Então já vai ver de onde vai sair o H. A questão de um determinado ângulo, vai aparecer um 2π em algum lugar, e você vai poder ver a questão da imprecisão. Tá? Então tem um ΔX aqui, e esse ΔX ele vai gerar uma imprecisão em termos o quê? De padrão de interferência. Então eu quero isso daqui deduzido. Tem vários livros aí que deduzem de forma diferente, mas eu quero que vocês cheguem à expressão de Heisenberg. Ok? Muito bem. Vou pegar dois exemplos da questão do princípio da incerteza. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um projétil. Tá? Esse projétil tem uma massa de 1 grama e a velocidade desse projétil ele é conhecido com uma determinada aproximação. Ou seja, eu tenho uma imprecisão aqui, uma aproximação de 1 metro, 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros por segundo. Isso aqui não é a velocidade dele, é uma aproximação. Né? Eu sei que ele tem uma velocidade com mais ou menos 10 elevado a menos 6 metros por segundo. E ele quer que calcule a incerteza mínima da posição do projétil. Então aqui você tem que entender o enunciado. Eu tenho um projétil de 1 grama. A velocidade desse projétil é conhecido com uma certa aproximação. A velocidade mais ou menos 10 a menos 6 metros por segundo, e calcular a incerteza do projétil, lembrando que H aqui é 10 elevado a menos 34 joules por segundo, aqui já é H barra. Tá? Muito bem. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que calcular as incertezas do momento e depois aplicar na expressão do produto das incertezas, que é o princípio de Heisenberg, essa coisinha aqui bonita que vocês estão vendo. Ok? Então vamos lá. O momento é definido por mv, o produto de massa vezes velocidade. Esse aqui é o momento, pode ser P grande, P pequeno, às vezes eu coloco P pequeno, P grande, enfim. Em termos de incerteza, o que nós temos aqui? Eu posso ter uma incerteza associada ao momento, eu posso ter uma incerteza associada à velocidade, mas a massa é uma coisa constante. Tá? Então, vamos pensar aqui a massa como observável, uma coisa constante. Em termos de incerteza, eu posso ter o quê? Então, uma incerteza relacionada ao momento, ΔP, e uma incerteza associada à velocidade, então ΔV. Bem, eu tenho o que aqui? Ele quer saber o que? A incerteza na posição, que seria o ΔQ. Eu tenho a incerteza em relação à velocidade, mas eu não tenho nada relacionado ao momento. Mas eu posso pensar em alguma coisa seguinte. Eu sei que pelo princípio da incerteza, o produto das incertezas ΔP, ΔQ, vamos pensar agora somente em termos de igualdade para facilitar a nossa vida. A gente sabe que isso aqui é maior ou igual, tá? Mas aqui para facilitar a nossa vida, esse produto aqui no mínimo tem que ser igual a metade de H barra. Então ΔQ aqui vai ser o quê? 1 meio de ΔP H barra. Então isolei o ΔQ, rearranjei aqui. Então eu tenho um valor aqui de ΔQ. Só que eu já sei que o ΔP é massa vezes o que é a imprecisão da velocidade. Então, nesse sentido, o ΔQ vai ser H barra 2m ΔV.
Aí sim, eu tenho ΔV. Ele diz que essa velocidade é conhecida como aproximação de 1 vezes 10 a menos 6. Eu tenho h barra, eu tenho a massa do projétil, 1 grama, tenho tudo, eu posso encontrar a imprecisão em relação à posição. Então, jogo tudo aqui, h barra, 1 vezes 10, 1,055 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Eu tenho aqui a massa, 1 vezes 10 a menos 3 kg, 1 grama. E eu tenho a imprecisão da velocidade, seria 10 a menos 6 metros por segundo. Calculo tudo aqui, faço essa contazinha, isso aqui vai dar 5,6 vezes 10 a menos 26 metros. Tá? Alguém deve estar pensando, cadê o joule? Só para lembrar, 1 joule é 1 kg vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Quando você joga aqui, todas as unidades estão no sistema internacional, então automaticamente isso vai dar metro. Então veja, essa aqui é a incerteza relacionada à posição da minha partícula, desse projétil. Tá? Ou seja, é pequeno, você diz assim, 10 a menos 26 é uma imprecisão muito pequena, ou seja, eu tenho grande precisão em saber onde está o meu projétil. Claro, ele tem uma massa enorme, 1 quilo, 1 grama, aliás, 1 grama é muita coisa, se nós pensarmos em termos de átomos, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, isso aqui é tão pequeno, que essa incerteza é desprezível, muito desprezível. Por quê? Porque estamos tratando de corpos macroscópicos, ou seja, não precisa nem de pensar em termos de incerteza, porque você vai começar a ter uma incerteza depois da 26ª casa após a vírgula, então precisão é muito grande, ok? Agora vamos pensar de outra forma, né? Vamos pensar não mais um projétil de 1 grama, vamos pensar em um elétron. Agora eu quero estimar a incerteza mínima na velocidade de um elétron numa região unidimensional de comprimento 2 a 0, 2 vezes o raio da órbita de Bohr. O raio da órbita de Bohr é 52 picômetros, ou 5,52,9 vezes 10 a menos 12 metros. Então veja, eu tenho um elétron que ele está dentro dessa região unidimensional. Ele está incerto, eu não sei qual é a posição dele, eu sei que ele está entre isso daqui, ou seja, eu tenho uma imprecisão da sua posição dentro dessa área. E ele quer a incerteza na velocidade, qual é a precisão em termos de velocidade. Então é a mesma coisa. Né? Da mesma forma anterior, vamos calcular a incerteza do momento, depois aplicar na expressão do produto das incertezas, lá de Heisenberg. E aí você, lembrando, momento é o produto massa vezes a velocidade. Em termos de incerteza, é ΔP igual a m ΔV. Lembrando o cálculo aqui da incerteza. Produto das incertezas é no mínimo igual a metade de h bar. Vamos considerar aqui igualdade para facilitar as nossas relações. Então eu estou querendo saber o que? A incerteza em termos de velocidade, na verdade em termos de momento, mas vamos facilitar como do slide anterior. ΔQ vai ser h bar sobre 2mv, ΔV na verdade. Vou isolar o ΔV vai ser h barra 2m ΔQ. Olha, o ΔQ eu tenho. Ele diz que o elétron está numa região unidimensional de comprimento 2 a 0. Eu não sei onde ele está, eu sei que está dentro dessa região, ou seja, é a posição mais ou menos 2 a 0. Então eu tenho aqui a imprecisão da posição, tenho h barra, tenho a massa do elétron. Massa do elétron você pega aí qualquer livro você encontra. Multiplica por 2, então nós temos aqui 1,055 vezes 10 a menos 34, dividido por 2, massa do elétron aqui em quilos, 9,109 vezes 10 a menos 31. E o ΔQ é 2 vezes aqui o raio da órbita de Bohr, então é 2 vezes 52,9 vezes 10 a menos 12 metros. Gente, a imprecisão na velocidade vai dar 547 vezes 10 elevado à terceira. Se você quiser facilitar, você pode colocar aqui 5,47 vezes 10 elevado à quinta. Né? Ou seja, você tem uma ordem aí na faixa de 10.000. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que se eu tiver a velocidade do elétron, essa velocidade tem uma imprecisão de 10 elevado à quinta metros por segundo. Seria alguma coisa assim, né? Você está no seu carro, e aí você olha para o velocímetro do seu carro,
você diz assim, olha, eu estou a 100 km por hora, mas você tem uma super imprecisão, você consegue medir a imprecisão ali da sua velocidade. Você diz assim, olha, a minha velocidade é 100 km por hora, mais ou menos 10.000 km por hora. Qual é a minha velocidade? Não sei, a imprecisão é de mais ou menos 10.000 km por hora. Ou seja, você não sabe qual é a velocidade que você está, porque a sua imprecisão é tão grande, que você não consegue saber exatamente onde você está em termos de velocidade. Tá? Sabe qual é a sua velocidade? Então, aqui sim, né, 5,47 vezes 10 a quinta é uma incerteza considerável. 10 a quinta, aqui a gente está dentro, basicamente, do diâmetro atômico, o diâmetro ali, talvez, do núcleo, o diâmetro atômico de maneira geral. E a gente pode falar o seguinte, que o cálculo da trajetória em termos de posição e momento não pode ser aplicado satisfatoriamente ao elétron. Se você quiser saber exatamente a posição dele, você não sabe exatamente a sua velocidade, portanto você não sabe exatamente o seu momento linear e vice-versa. Eu já tenho uma incerteza pequena, claro, da posição, porque ele diz que está dentro de 2 vezes o raio da órbita de Bohr, que é uma coisa pequenininha, 10 a menos 12, então você diz assim, nossa, você quase onde está o elétron. Eu tenho uma grande possibilidade em termos de pressão de saber onde esse elétron se encontra. Ele está numa órbita, num tamanho minúsculo, na faixa de 10 a menos 12 metros, mas, no entanto, a sua velocidade está na faixa de 10 a quinta metros por segundo. Então, a imprecisão é muito grande. Conforme vai aumentando a precisão, a posição do elétron, vai aumentando a imprecisão em termos da sua velocidade e, portanto, o seu momento, e vice-versa. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Qual é o alcance, né, do princípio da incerteza? Eu já falei antes, mas é bom aqui relembrar. O princípio da incerteza, gente, ele vai muito, muito além de momento e posição. Muitas vezes a gente só conhece o princípio da incerteza em termos de posição e momento. Mas o princípio da incerteza se aplica a qualquer par de observáveis complementares. Então tem vários pares de propriedade de observáveis complementares. Tempo e energia são observáveis complementares, você não pode saber os dois ao mesmo tempo em termos microscópicos, em termos quânticos. Então, quando a gente diz par de observáveis complementares, a gente diz que são aqueles pares de observáveis cujos operadores não comutam. Lembra quando nós falamos do comutador? Eu disse assim, ó, se você tiver 2 operadores que não comutam, significa dizer que você não vai poder saber o valor, no caso das suas medidas, em termos de seus autovalores simultaneamente. Então, quando não comutam, significa dizer que o valor do comutador é diferente de zero. Se for igual a zero, eles comutam e você consegue calcular os dois simultaneamente. Mas se eles não comutam, esse valor vai dar diferente de zero. Então, relembrando, na verdade, da aula da nossa álgebra de operadores, o comutador entre A e B, ou sendo A e B operadores que vão descrever determinadas observáveis, AB é AB menos BA, lembrando que A e B são operadores, portanto são operações matemáticas. E se eu utilizar isso para qualquer par de observáveis, se esse valor aqui do comutador for zero, significa dizer que eles comutam. Não é? Então, nesse caso, se eles comutam, eu posso calcular ambos os valores observáveis simultaneamente. Se for diferente de zero, eles não comutam e eu não posso saber os dois valores simultaneamente com grande precisão. Ok? O comutador, nós dizemos que é praticamente a diferença, a distinção entre a física clássica e a física quântica. Por quê? Porque ela embute no seu próprio cerne o princípio da incerteza. Em termos clássicos, os comutadores aqui, clássicos, basicamente eles vão dar zero. Por quê? Porque você tem aquela propriedade comutativa, de maneira bem geral. Mas em termos quânticos, não. Okay? Então, de forma geral, nós podemos inserir o comutador, gente, direto
direto na definição do princípio da incerteza. Porque no princípio da incerteza eu sei que a incerteza de A vezes a incerteza de B, eu noto que eu não estou mais colocando posição em momento, estou colocando a incerteza de uma observável A vezes a incerteza de uma observável B, isso é maior ou igual a metade de H barra. E isso implica o seguinte, né, que esse produto da incerteza vai ser maior ou igual a metade, está faltando um H barrinha aqui, do comutador. Aí a gente pode até colocar aqui esse módulo. Então, se você calcular o comutador, multiplicar por 1/2 de H barra, você vai encontrar exatamente o limite das incertezas daquele teu sistema. Se ele for zero, comutador, isso aqui tudo vai ser zero. Então, eu vou poder calcular as medidas de observáveis de maneira simultânea com grande precisão. Ok? Muito bem, vamos pegar uma demonstração. Vamos fazer o cálculo do comutador do operador posição e do operador momento linear sobre uma função de onda psi. E vamos nos perguntar o que implica o resultado desse comutador. Então, isso aqui é uma demonstração bem simples. Então, veja bem. Vamos lembrar, operador momento, operador posição. Operador posição é definido como H barra I, derivada da função de onda. E o operador posição é a própria posição, operação matemática, multiplicação sobre a função de onda. Muito bem, o comutador, nós já vimos em aulas anteriores que ele é definido, o comutador AB é definido como AB menos BA, em termos de operações matemáticas, em termos de operação, operadores, e aí você só tem que aplicar essa definição. Vamos lá. Então, quem é o comutador de posição e momento? Seria xpx, seria o operador posição vezes o operador momento, menos o operador momento vezes o operador posição. Isso tudo operando sobre uma função de onda. Então, o operador operando sobre a função de onda. Então, você vai ter xpx operando sobre psi menos pxx operando sobre psi. Agora, é só você fazer essas operações matemáticas, lembrando que você sempre opera com um operador matemático que está mais, logo em seguida à sua esquerda da função de onda, e por fim o último que está mais distante, mais à esquerda. Ok? Então vamos lá. Se eu for operar aqui, eu vou ter que lembrar que Px é HI ddx, então eu vou ter, já pensando aqui, o operador posição é o próprio x mesmo, é apenas um escalar. Então seria H barra I derivada de psi menos o que? A H barra I derivada do produto de psi-x, ou x-psi, que dá no mesmo, tanto faz. Ok? O que nós temos aqui? Seria x H barra I derivada de psi, psilinha. E aqui você vai ter H barra I derivada de um produto. Derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, derivada de psi é psilinha, x, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Derivada de x seria o próprio 1, então psi. Ora, aqui a gente pode desenvolver esse termo, e isso vai nos dar esse valor. Nós teremos x H barra I, derivada primeira, menos H barra I, né, vezes x aqui. Então, seria x H barra I, psilinha, mais o que? Mais com menos, menos H barra I, psi. Então, esses dois valores, gente, são contrários aqui, sinais contrários. Eu posso cortá-los e isso vai me resultar o quê? Que o comutador momento, posição momento, vai ser igual a menos H barra I, psi. Ok? Então, esse valor, em termos de comutador, já retirando a função de onda, é IH barra. Esse valor aqui é diferente de zero. Tá? Isso aqui não é zero. Significa dizer o quê? Que posição e momento não comutam. Se eles não comutam, isso quer dizer que eu não posso conhecer essas duas propriedades simultaneamente com a precisão que se requer. Não tem, ou é uma ou é outra em termos de precisão. Então eles não comutam, não posso conhecer os valores, tá? Simultaneamente. Não é que eu não posso ter as duas propriedades ocorrer simultaneamente. Elas têm, elas ocorrem.
Elas têm valores, mas quando eu tento medi-las, eu vou ter uma em detrimento da outra em termos dos seus valores medidos, ok? E aí eu posso aplicar esse valor do computador. Por quê? Porque o produto das imprecisões é maior ou igual a metade do valor do computador. Aqui já está embutido o H barra. Você pode até tirá-lo se quiser, porque ele sempre vai aparecer, na maioria das vezes. Então isso aqui vai ser maior ou igual a metade do valor do computador. E H barra. Está aqui. Esse é o valor do computador. Ou seja, a imprecisão em relação à posição e momento é maior ou igual a I H barra sobre 2. Muito bem, dito isso daí, nós temos a exposição do princípio da incerteza. Gente, o princípio da incerteza é algo muito, muito diferente quando a gente pensa em termos de física clássica, porque se imaginava, principalmente ali lá no finalzinho do século XIX, que a natureza ela era completamente determinística em seus valores. Você sempre poderia saber absolutamente todos os valores de todas as observáveis a qualquer momento e com a precisão que se requeria. Mas quando o Heisenberg coloca o princípio da incerteza, ele demonstra matematicamente que dentro da própria estrutura da matéria, essas variáveis, em termos dos seus valores, eles não estão ao nosso alcance a qualquer momento. Você não tem como medi-los intrinsecamente sem inserir uma posição, uma incerteza muito grande ali dentro, uma imprecisão muito grande. Porque nós fazemos parte da matéria como um todo, do universo como um todo. Você não consegue chegar lá em termos da visão dos valores sem que você os altere. Eu quero lembrar aqui que não é que as coisas ocorrem, né, quando nós estamos vendo. Aquela história de o ato de observar um sistema muda o sistema, isso é verdade, mas alguns imaginam, né, do ponto de vista filosófico, que as realidades só ocorrem a partir do momento que eu consigo vê-lo. A questão do gato. O gato está morto, está vivo. Ele só vai estar morto ou vivo quando eu abrir a caixa. Isso aqui é aquela interpretação, às vezes um pouco ali de Copenhague. Mas a ideia é que lá dentro, sim, eu tenho uma realidade. Gato morto, gato vivo. Mas eu só vou poder saber exatamente quando eu abrir a caixa. É basicamente isso. Antes disso, eu tenho uma incerteza muito grande. Mas a realidade gato morto, gato vivo, ela não vai ocorrer só quando eu abro a caixa, como se a realidade ela tivesse alcançado um novo valor a partir do momento que eu interajo com ela. Na realidade, ela existe, sempre existiu nesse sentido. Agora, quando eu tento encontrar todos os valores simultaneamente, vou descobrir que não é possível para vários desses valores, dessas observáveis. Tá? Então, aquela ideia idealística que a realidade ela passa a existir no momento que eu a alcanço, isso é um pouco bobagem. A realidade ela existe, está lá. Eu não a crio no momento que eu observo, mas eu sei que o ato de observar gera uma grande dificuldade para o conhecimento daquela observável que está lá. Então, cria dificuldade para eu saber o seu valor. Não é que eu vou criar o valor a partir do momento que eu observo, mas a minha observação ela vai alterar esses valores, ok? Muito bem. E aí nós chegamos nos postulados da mecânica quântica. Esse assunto está aqui porque faz parte lá do nosso ementa. E os postulados da mecânica quântica, gente, é basicamente tudo que nós vimos até agora. Né? O que nós tínhamos visto foram só os postulados da mecânica quântica. Basicamente, nós não aplicamos ainda a mecânica quântica até essa altura do nosso curso. Mas o que vem a ser os postulados da mecânica quântica? O que são? Na verdade, são os tópicos que nós vimos até o momento. E esses tópicos, historicamente, são chamados de postulados e princípios da mecânica quântica. É, na verdade, um resumo.
tá? Do escopo básico, do que nós aprendemos em termos de mecânica quântica, em termos do que é fundamental. Quando eu fiz Quântica 1, na minha graduação ainda, Físico-Química 3, era Quântica 1, eu lembro que a nossa professora, ela simplesmente colocou os postulados da mecânica quântica, cada aula ela colocava um, explicava alguma coisa e pulava para o seguinte. Então, em 6 aulas, 7, ela tinha explicado os 7 postulados, 6, e ela disse, pronto, eu já falei tudo de quântica, agora está aqui umas listas, vocês vão resolver. E eu lembro que a gente não entendeu coisa nenhuma, porque a gente não estava sabendo nem o que era postulado. E ela simplesmente deduzia ela passava cada aula falando de um, só que um só, é muita coisa. E em 7 aulinhas, talvez, acho que menos de 7 aulas, acho que foi em 5 aulas, porque o sexto, sétimo, o quinto, sexto, sétimo, às vezes é um mesmo postulado. E aquilo ali, em menos de um mês, ela disse assim, já dei todo o conteúdo, agora é com vocês. Quando a gente fala em postulado da mecânica quântica, nós estamos falando de 2 tipos de tópico. Um são os princípios básicos e outros são os postulados. Postulado nós já tivemos uma aula que nós falamos o que é, mas eu quero relembrar. Postulado é um ponto de partida de uma sequência lógica, é um ponto que eu tomo como óbvio para a construção de uma teoria, mas eu não tenho como demonstrar a priori esse óbvio. Um postulado permite que eu afirme, que eu preveja fatos, esses fatos podem ser claros ou não, evidentes ou não. Eu posso verificar esses dados experimentalmente, mas o problema é que eu não posso deduzir a priori, teoricamente, aquilo que eu estou afirmando. Então não tem como fazer. É um princípio, é uma proposição, é uma premissa que é aceita sem qualquer demonstração prévia. Em termos teológicos, a gente chamaria isso de dogma. Aceite por fé, o negócio funciona, mas a gente não tem como provar a priori que é assim. Não tem como demonstrar que funciona, não tem como aplicar. Nós podemos chegar a dados, verificar que esses dados são consistentes entre si, mas porque as coisas são como são, eu não tenho como demonstrar do ponto de vista clássico. Eu tenho um salto aí da física clássica para a física quântica. Ok? Então, quando a gente fala dos postulados, a gente está falando nesse sentido aqui, que são aqueles mesmos postulados que a gente pensou para a equação de Schrödinger. O Schrödinger ele vai para a sua equação a partir de uma série de premissas ou postulados em que ele constrói uma equação em que te permita, uma equação diferencial, encontrar, funções que descrevam, uma onda para um determinado sistema. Ok? Então são 5, 6 postulados, e dependendo do livro, tem livro que vai colocar 4, tem livro que vai colocar 5, tem livro que vai colocar 7, depende de como ele entende princípios e postulados. Quais são os princípios básicos da mecânica quântica que nós temos visto até agora? Então aqui eu não vou mais perder tempo, nós já vimos isso até o momento. Nós temos como princípio básico a dualidade onda-partícula. Significa dizer assim que dentro da dimensão quântica o comportamento de partícula e de onda eles se fundem. A onda como partícula, a partícula como onda. Essa partícula ela se distribui no espaço a partir de uma onda em termos de onda. Essa trajetória dessa partícula ela passa a ser substituída pelo conceito de função de onda. Então nós tivemos uma aula sobre isso. O outro princípio básico é a equação de Schrödinger. Schrödinger vai postular uma equação que pode determinar a função de onda de qualquer sistema, e ele parte disso daí a partir dos operadores de energia cinética e energia potencial em termos de equação diferencial de segunda ordem. Pode ser dependente do tempo, pode ser independente do tempo, mas essa equação, quando bem resolvida, ela leva aos altos valores de energia dos sistemas. Então, beleza. A priori, qualquer observável física pode ser obtida a partir das soluções da equação. Se eu tenho agora a função de onda, eu posso pôr uma equação de altos valores e encontrar os valores das observáveis daquele sistema. Ok? E um outro princípio básico que nós vimos aqui também é a função de onda.
A função de onda ela contém toda a informação sobre a dinâmica do sistema que ele descreve. Então eu tenho que descobrir essa função de onda, ela em si ela não tem interpretação física direta. Eu posso ter alguma interpretação a partir do argumento do de Broglie. Quando eu penso na função de onda elevada ao quadrado, eu tenho uma densidade de probabilidade, e isso vai me dar, sim, alguma ideia do que está acontecendo no meu sistema. Mas a função de onda sozinha, ela em si ela não tem uma interpretação física direta, mas dentro dela estão todas as possibilidades de valores que eu posso obter a partir de operadores quanto-mecânicos. Ok? Muito bem. E aí chegamos aos postulados. Os postulados, como eu falei, são aquelas verdades que nós aceitamos, aplicamos, podemos chegar a valores, mas eu não tenho como descrevê-la a priori, eu não tenho como deduzi-la a priori. Por quê? Porque a mecânica quântica e a mecânica clássica, eles estão falando de sistemas diferentes em termos de premissas. Tá? Então, qual é o primeiro postulado? Isso aqui gastamos um tempo já no nosso curso vendo. A gente viu que qualquer estado de um sistema dinâmico que tenha N partículas, ele pode ser descrito por uma função de onda com 3 N coordenadas espaciais e uma temporal. Então, a minha função de onda ela descreve uma partícula, e essa partícula ela se desenvolve, ela tem a sua trajetória, a sua maneira, né, de ser dentro do aspecto tridimensional e do aspecto temporal, ou seja, ela se desenvolve em termos espaciais e temporal, ok? Essa função ela não pode ser qualquer uma coisa, ela tem que ser uma função bem comportada, que a gente chama, uma função aceitável, e nós vimos aqui que ela tem que ser unívoca, ela tem que ser contínua, suas derivadas também têm que ser contínuas, ela tem que ser finita dentro de um determinado domínio. E tudo isso daí vai definir, vai limitar que funções são possíveis de serem utilizadas dentro de um sistema quântico. O significado físico dessa função é uma interpretação estatística, essa é o que nós chamamos de sugestão de Max Born. Max Born vai dizer o seguinte: a função de onda ela tem para nós, em termos seus observados, um caráter probabilístico. Eu posso pegar essa função de onda, o quadrado dela, e ter uma densidade de probabilidade de estados às quais ela pode ser aplicada. Então ela vai descrever o que é um sistema de N partículas que vai corresponder a uma determinada amplitude dessa onda. E no caso, a sua função de onda ao quadrado ela vai descrever o que é um sistema microscópico do ponto de vista do espaço, que será proporcional à probabilidade de encontrar essas partículas ali naquele determinado ponto. Então a probabilidade é a função de onda ao quadrado. Essa função de onda você pode ter várias aqui dentro, tá? Em termos de suas coordenadas, x1, y1, z1 e assim por diante. Isso daqui ao quadrado sobre todo o espaço, todas as coordenadas do espaço. Então vimos isso, já falamos até demais sobre isso. O postulado 2, ela tem a ver ali com os operadores para se obter o valor de uma observável física de um sistema apresentado por uma função de onda. Você tem que efetuar uma operação matemática sobre essa função de onda, de maneira a caracterizar uma observável física. Essa observável ela tem um operador relacionado a ela, um operador que caracteriza aquela propriedade. Cada propriedade física pode se definir por um operador mecânico quântico característico a ele. Então esse operador, vimos aqui numa aula, é simplesmente uma operação matemática. Tem N operadores do ponto de vista quântico em termos das suas observáveis, são relacionados às suas observáveis. 2, muito famoso aqui, o operador momento linear. Nós já vimos, operador momento linear, derivada, estou colocando o Q aqui agora em termos de qualquer tipo de coordenada. E temos o operador energia cinética, menos h barra ao quadrado 2m, derivada segunda. Se você tiver um sistema que não seja unidimensional, dx, dy, dz, então você vai ter os valores aqui em termos de derivadas segundas, os vetoriais aqui dele, ok? Falamos também sobre isso.
O postulado 3, nós já vimos, o postulado 3 vai dizer o seguinte: você pode obter os valores das determinadas propriedades associados a uma função de onda empregando a equação de autovalores. Para isso você tem que ter o operador respectivo, ou você pode ter o teorema do valor médio se você pensar que sua função de onda ela é uma combinação linear de estados individuais, né, estados particulares. E essa equação de autovalores ela tem a seguinte expressão: o operador ômega operando sobre psi vai nos dar um autovalor ômegazinho psi. Então, eu tenho uma autofunção de um operador, e isso vai me gerar um autovalor, restaurando uma autofunção que descreve um estado, ou como a gente chama, um autoestado. E uma função, nesse caso em termos de autofunção, é uma função que sofre a ação de operador, e essa operação ela vai gerar a mesma função, restaura a função, e libera aqui, em termos escalares, um número que seria o seu autovalor, que corresponde à medida desse operador relacionado àquela determinada observável. Ok? Se você tiver uma função de onda, que é uma combinação linear de estados individuais, então, os estados particulares, o valor da propriedade desejada, né, ela também pode ser calculada a partir do teorema do valor médio. Então, nesse caso, o valor médio vai ser o sanduíche, em termos integrais aqui, da função de onda complexa, em termos complexo conjugado, operador psi de tal. Então, vou operar sobre todo o espaço, psi conjugado, operador daquela observável que eu quero obter, psi de tal. Então, isso vai me dar o valor médio daquela observável em termos do sistema que tem vários estados superpostos. Joia? O postulado 4. Postulado 4, nós temos relacionado à equação de Schrödinger. Lembrando que a equação de Schrödinger foi postulada em suas essências pelo próprio Schrödinger. Então, se eu tenho um determinado sistema, esse sistema evolui com o tempo, eu tenho que solucionar a equação de Schrödinger, independente do tempo, ou se ela não evoluir com o tempo, não é independente do tempo, né? E nesse caso, essa equação é, na verdade, uma equação de autovalores, H-psi, psi, onde H é o operador hamiltoniano, esse operador ele é hermitiano, nós já vimos aqui também. Ele corresponde ao operador energia total, ou seja, eu tenho aqui o operador energia cinética mais o operador energia potencial. E nesse caso, se eu tenho uma determinada partícula, essa partícula tem uma massa m, ela está se movendo num campo de energia potencial Vx, a equação de Schrödinger, em termos independente do tempo, é isso aqui, pegando unidimensionalmente também, seria h barra ao quadrado, 2m, negativo aqui, derivada segunda de psi, mais potencial psi, e isso vai me restaurar a função de onda e vai me liberar um alto valor correspondente à energia total. Ok? E o operador hamiltoniano que reproduz essa energia do sistema é dado por isso daqui. Ó. Aqui basta tirar a função de onda, eu vou ter o operador hamiltoniano. Se eu tiver um sistema mais complexo, eu tenho que ver quais são as componentes relacionadas à energia cinética, energia potencial, e definir perfeitamente o operador hamiltoniano. Tá? Essa aqui é uma partícula simples, partícula livre, basicamente, um potencial simples. É dado para isso daqui. Uma partícula, talvez num campo de potencial diferenciado, isso aqui talvez sofra alguma diferença em termos, tá? Dos seus detalhes, mas não em termos da sua formulação. Relacionado, claro, ao operador. O postulado 5 e 6, na verdade, tem livros que chamam 5, 6 e 7. É basicamente o mesmo postulado. E aqui é uma coisa nova, porque nós ainda não falamos, vamos falar mais para frente, que tem a ver com spin. O spin é uma propriedade intrinsecamente quântica, ela não tem uma correspondente clássica. Você não vai encontrar uma correspondente do spin em termos clássicos. E a gente vai dizer o seguinte, que o elétron, ele que está girando em torno do seu próprio eixo, ele se comporta como se fosse um pequeno ímã. Tá? Tem uma carga elétrica, essa carga elétrica, se ela está girando, ela pode ter um campo magnético associado também. E nesse sentido, a gente pode considerar o spin, esse giro do elétron,
como se fosse um pequeno ímã, como se tivesse um momento dipolar magnético, tá, denominado spin. Então você tem um campo elétrico e um campo magnético aqui. E esse momento aqui seria um estado de spin, né? Um estado de energia de spin. A gente vai ver de onde vem o mais meio, de onde vem o menos meio, isso mais para frente. Mas você não tem uma correspondência exata com uma ideia clássica. Tá? Você tem uma esfera quase infinitesimal, tem um elétron ali. Esse elétron ele é um objeto clássico, quântico por natureza, e ele está girando em todo o seu próprio eixo. Isso vai gerar um momento definido no espaço, um momento de spin, e a gente pode pensar algo semelhante a um ímã, ok? O problema é que eu não conheço a forma analítica dos operadores de spin porque ele não tem um correspondente clássico. Mas ele é semelhante, tá, ao momento angular, que também a gente vai ver mais para frente, e você postula, né, juntando com o postulado 5 e 6, que os operadores de spin devem ser semelhantes ao apresentar as mesmas propriedades dos operadores de momento angular. Tá? Então, momento angular, você tem alguma coisa girando, né, em termos assim de um determinado eixo, e intrinsecamente o elétron gira em todo o seu próprio eixo. Então, ele está girando num eixo maior, tá? Nós vamos ver isso mais adiante, mas intrinsecamente está girando em torno do seu próprio eixo. Então ele deve apresentar as mesmas propriedades do operador angular, momento angular, mas você não sabe qual é a forma analítica dos operadores de spin. A gente postula, tá? Por quê? Porque é uma coisa intrínseca. Tem uma série de conversas sobre spin, gente dizendo que o spin realmente é uma propriedade desconhecida. Nós sabemos como ele aparece, né? Nós podemos perceber o giro do elétron, nós podemos entender como isso afeta um determinado sistema quântico, mas nós não podemos saber exatamente o que ele é. Ele aparece numa experiência, né, em laboratório, em que você só tinha como entender duas raias ali de um momento angular, e esse momento angular ele não era inteiro. Né? Então, se percebeu que aquilo ali deveria vir intrinsecamente alguma outra coisa, e essa alguma coisa era o próprio giro inerente interno do elétron. Então, com isso daqui, gente, termina os postulados da mecânica quântica. Aqui no caso seriam 6. Tirando esse último aqui que a gente ainda vai ver adiante, os outros todos nós já conversamos, inclusive os princípios básicos. Nós temos aqui as nossas referências. E com isso, nós podemos terminar esta aula. Terminamos os princípios básicos, terminamos aqui os postulados, com exceção desse último que a gente ainda vai ver. E aí nós temos agora toda a base formada para poder aplicar quântica, tanto ainda dentro de quântica 1, como dentro de quântica 2. As outras aplicações, as que virão, gente, é simplesmente aquilo que nós já vimos até o momento. Tem alguns outros efeitos de quântica que a gente não viu, mas são também implicações desses princípios que nós já vimos. Joia? Então, terminamos por aqui. Ok? Vamos ficar por aqui?